Boa noite. Tudo show de bola? Todos me ouvindo? Sim. Sim, professor. Beleza, vamos lá então, vamos no que interessa. Aula passada, qual foi a matéria que eu dei? Porque eu acabei esquecendo de anotar. É tanto aula que eu dou que eu fiquei meio perdido, gente. Só preciso saber qual foi o conteúdo. Interações intermoleculares. Falamos de ligações de hidrogênio, falamos do Isso, dipolo. Foi? Dipolo permanente. Dipolo permanente. Isso. E falamos do dipolo induzido, que fizemos aquela revisão legal. Tudo bem? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Alguma dúvida, galera? Boa noite, né? Desculpa aí. Boa noite, professor. E aí, alguma dúvida vocês queiram tirar? Pelo menos para mim tá tudo bem. Tudo de boa? Tudo de boa? Beleza? Então, vamos falar hoje um pouquinho de... na Química 1, eu falei o quê? Química 1, olha lá. Depois eu fiz modelos atômicos, fiz a distribuição eletrônica, falei de tabela periódica. Eu acho que não falou não, professor. Então vamos falar um pouquinho de tabela periódica. Não. Vamos puxar para a tabela periódica hoje, que é a Química 1, tá? E a nossa próxima aula também, eu acho que eu vou fazer Química 1. E aí eu quero depois fazer a Química, depois a Química 2, nós entramos em Termoquímica, porque a nossa apostila está meio que dividida, um pouco diferenciada esse ano. Então, eu estou pegando, vamos supor, fiz como é que é? Interações intermoleculares, como se tivesse lá em Química 2, é no final da apostila, Química B, né? E aí eu parei um pouquinho, vou parar um pouquinho lá e vou puxar a Química A comigo, aí vai vir tabela periódica, coisa desse tipo. Legal? Então vamos lá para a nossa tabela periódica. Só um pouquinho, que eu acho que eu vou ter que puxar a tabela periódica aqui que eu vou abrir para vocês, tá? Que a gente vai falar um pouquinho da tabela periódica hoje. E eu vou deixar lá na tela. Professor, Oi. na sua última aula você disse que ia resolver alguns exercícios sobre interação molecular. Vai ser, no caso, na próxima aula? Na próxima aula. Vamos deixar para a próxima aula que vai ser legal. Ah, tudo bem, obrigada. Ok? Porque aí peço que vocês façam os exercícios e aí vai tirar uma aula só para exercício. Vocês vão escolher qual exercício que vocês querem fazer da apostila. Tanto de Química 1 quanto de Química 2. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, já vou deixar, como diz o povo, né? Eu vou deixar a deixa tensa, hein? Vou deixar já preparado, então, para vocês, que na nossa próxima aula, vou ter que jogar ali na minha agenda, vocês me desculpem, gente, eu jogo tudo na agenda. Eu acabei esquecendo de colocar acabei esquecendo de colocar na agenda o conteúdo que eu tinha dado para vocês. Então, foi aí que agarrou um pouquinho, e aí por isso que eu perguntei hoje, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se está abrindo certinho a tabela periódica. Todos têm tabela periódica em mãos aí também? Como é que está aí a tabela periódica? Eu Gente, tenho. no final da apostila tem a tabela periódica. Tem? Para quem? Ah, maravilha. Maravilha. Opa, legal então, hein? No final da apostila tem tabela periódica. Vamos lá falar um pouquinho da tabela periódica. Eu tô querendo esperar ele abrir aqui. Ixi, não vai abrir não. Peraí, deixa eu achar a minha tabela periódica. Eita. Professor, Oi. ela só tá em preto e branco. Se influencia ou não tem problema? Olha, não influencia não, tá? Não influencia. Mas é porque algumas apresentam cores, né? Coisas desse tipo.
Eu vou espelhar uma aqui para vocês. Então, enquanto eu procuro aqui, eu vou falar um pouco da tabela... Professor, Oi. você vai seguir... No caso, a gente só vai falar hoje sobre tabela periódica, certo? Só tabela periódica. O capítulo 4 da apostila é sobre isso. Você vai seguir o capítulo? Vou seguindo o capítulo normalmente. Hoje é Química 1 ou 2. Bom. Química 1, gente. Química 1. Deixa eu achar minha tabelinha periódica. Tá tão bonitinha. Cadê ela? Mas que dá uma raiva quando você procura coisa e você não acha. Vamos lá. Tratamento. Professor. Oi. A gente vai falar, desculpa, é porque quando eu cheguei já estavam falando sobre qual conteúdo que vai ser hoje. O conteúdo hoje é Química 1, tabela periódica. Então, Química... show. Química 1. Tabela. Página 373, gente. Obrigada, gente. Periódica. Obrigada. Página 73. Ah, ei, povo informado. Esse povo da Proveste. Eita, lê. Só vocês mesmos. Vamos lá, Foco então. Enem, né, professor? Hã? Foco Enem, né, professor? Foco o Enem. A tabela periódica é super, super importante. Não só para você fazer questões de tabela periódica. Se você quer aprender de verdade, por exemplo, reações químicas, tabela periódica você tem que saber. Cálculo estequiométrico. Também precisa da tabela periódica, tá? Então, a tabela periódica é a base de tudo, gente. Não tem para você correr, não. Tá bom? Então, vamos lá falar um pouquinho da história da tabela periódica. A tabela periódica, ela é... Eu estou procurando a minha ainda. Opa, cheia a criança. Bem, a tabela periódica, ela é... Abre, aí, vai abrir. Então, a tabela periódica, ela veio de vários estudos, né? Ela teve uma certa mudança agora, no ano de 2018, já teve uma mudançazinha, tá? Ela teve essa mudança, e a tabela periódica, ela vem evoluindo, né, junto com a química. Então, o primeiro a estudar a tabela periódica, o primeiro a estudar a tabela já tinha uma ideia. O primeiro a apresentar essa ideia de tabela periódica, a gente fala de Dmitry Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev. Esse nome, Mendeleev. Então, Dmitry Ivanovich Mendeleev, lá no ano de 1869, ele descobriu, então, ele apresentou a tabela periódica. Não apresentou tabela periódica, tá? Já respondi aqui a Júlia, né? Ele apresentou uma tabela de elementos químicos, tá? O que é essa tabela de elementos químicos? A tabela de elementos químicos, ela tinha, então, alguns elementos da época, né? E ele ia caracterizando esses elementos químicos de acordo com ele ia organizando a tabela periódica de acordo com as suas características. Como assim? Os elementos químicos e suas características? Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui legal do carbono, tá? Vou pegar aqui o carbono, por exemplo. O carbono está lá. Então, carbono é a base de toda a tabela periódica, né? Vocês vão ver o porquê. O carbono, então, ele está aqui. Então, se você pegar o carbono, e quem está embaixo do carbono é o silício. Concorda? Não é isso? Deixa eu botar a tabela periódica para quem não tem aqui. Isso mesmo. É o silicinho. Professor, né? qual é o nome do cara aí? Mendeleev. Você vai embolar a língua assim mesmo, tá? Mendeleev. 1869. Aí, olha só. O Dmitry Ivanovich Mendeleev, então ele vai... Deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês. Ficou muito grande ou tá bom? Tá bom, né? Deu uma pequena distorção, mas eu falo para vocês aqui. Então, olha só. O Dmitry Mendeleev, então, ele pega e começa a fazer os elementos químicos, colocar em ordem de característica.
Então, ele vem aqui, o carbono. Vamos supor que tem um carbono 12. Ele sabe que o carbono, as características do carbono, vem aqui e coloca o silício. Aqui ele deixa assim, vamos supor, tá? E aí, ele vem aqui e coloca estanho. Então, o que vai acontecer? Quando o Dmitry Mendeleev apresentou a tabela periódica, ele falava o seguinte, olha, nós vamos colocando os elementos químicos de acordo com a sua característica, assim, futuramente descobrindo outros elementos químicos, será, então, organizada esse quadro de elementos. Ok. E, na verdade, se você reparar, a tabela periódica ela é muito organizada. Ela funciona como se fosse o seu pendrive. Você quer escutar a Anitta, sei lá. Você coloca lá no pendrive as músicas da Anitta, nenhuma presta, graças a Deus, né? E aí você quer escutar a música, sei lá, X lá, da Anitta. Então você vai lá na pastinha, procura a pasta da Anitta, clica na pasta da Anitta, você vai achar a discografia da Anitta, que deve ser um disco no máximo, e aí clica nesse disco, deve ter no máximo 3 músicas, vai lá, clica nessa musiquinha que você quer escutar. Tá bom? Então, seria isso aí. Então, ele veio na característica lá, veio na família tal, colocou, e você achava que os elementos. Aí sempre tem um que pergunta, ô Mendeleev, tem aquele cara lá da sua escola que sempre te perguntava, né? Você estava precisando de trabalho, esse cara estava lá atrás. Eu era esperto, galera. O que eu fazia? Eu entregava as perguntinhas para os meus colegas. Pô, pergunta isso aqui, cara. Pergunta isso aqui para mim. Pergunta isso aqui. Aí os caras perguntavam e eu me dava bem para caramba no trabalho. Olha só. Então, o Mendeleev colocou uma interrogação. Alguém chegou para ele e falou assim, peraí, o Mendeleev, por que a interrogação? Aí veio a resposta dele, olha, a gente não sabe. Como assim a gente não sabe? Você não sabe, né? Não, a gente. Você sabe qual o elemento que vai estar aqui? Lá no futuro serão descobertos outros elementos químicos. Então, se ele tiver a característica do carbono, do silício e do estanho, coloque ele aqui. Então, eu não posso te dizer quem vai entrar aqui. Quem vai te dizer isso é o futuro. Olha que legal. E o Dmitry Mendeleev, ele seguia qual modelo atômico, galera? Ó, 1869. Qual era o modelo atômico vigente? Rutherford, não, Dalton. Dalton. Dalton, de 1803, porque em 1896 veio o modelo atômico de Thomson. 1897. Thomson. Então, ó, ele respeita o modelo atômico de Dalton. E Dalton fazia aqueles símbolozinhos bonitinhos, desenhinhos, para dar uma características aos elementos químicos. Ele não faz desenho, ele faz por letra. E aí, né, o Dmitry Mendeleev, ele consegue classificar 33 elementos químicos. Tá? Por que ele não consegue mais? Por que ele Porque não ainda consegue? não havia sido descobertos os outros, o restante? Também. Mas tem um detalhe muito importante. É por causa da tecnologia da época, professor? Não, é porque ele se descobre os elementos químicos naturais. Os radioativos é mais para frente. Radioatividade com Becquerel. Vem uns 17, 20 anos depois. Vem quase 20 anos depois a radioatividade. Então vamos lá, ó. Ele morreu, gente. O cara morre, vai fazer o quê? Ele morreu. Mas só que a galera da química, você sabe que a Rússia até hoje é a mãe da química, né? De todas de todos os países, né? A Rússia, a antiga União Soviética, eles são os camaradas que mandam na química, tá? A química que manda são os russos. A melhor faculdade de química do mundo é de São Petersburgo, onde o Mendeleev era professor. Na entrada da faculdade é uma tabela periódica. Legal, né? Então, ele morre. E aí os químicos vão levando isso aqui. Hoje,
nós temos 118 elementos químicos, que é essa tabelinha que está aparecendo aí para você, ó. 118 elementos químicos. Por exemplo, o Dmitry Mendeleev não sabia o que era elemento radioativo. E nós temos. Nós temos elementos químicos artificiais. Naquela época era só elementos químicos naturais. Aí o Rutherford descobre a transmutação, transformar um elemento químico em outro, e através da radiação, e aí começa então a se organizar a tabela periódica, bem legal. Só que tem um problema, galera. Tá vendo esse formato que está aí na tela para vocês? Então, vocês acreditam que esse formato aí, ele é de... Muitos aí acho que nasceram no ano de 98, 99, né? São poucos que nasceram no ano 2000 para frente. Não, tem uma galerinha boa, né? Mas olha só, você acredita que a tabela periódica, ela foi caracterizada neste formato que está aí na tela em 1950? É recente, né? Recente, 70 anos. Recente. Mas por quê? Teve um camaradinho que reformulou a tabela periódica. Ele fez a tabela periódica de um modo mais organizado, onde a tabela periódica poderia seguir uma estrutura adequada, né? Por exemplo, se você colocar o lantânio, ó, do lantânio ao lutécio, do 57 ao 71, se você colocar na tabela periódica, a tabela periódica vai sair da tela aí, ó, vai para cá, assim, ó, vai sumir. Por quê? Vai ficar desproporcional. Então, ele fez toda a organização da tabela periódica. Ele organizou a tabela periódica, ele começou os estudos da tabela periódica organizada em 1944. É a Segunda Guerra Mundial, não é? Então, 1944, 42 começa a Segunda Guerra Mundial. Foi por aí. E o 39. Hã? Quando produção? Ouvi aí? 39. Isso, obrigado, produção. 1939. Só que o Moseley é um camarada muito inteligente, um químico inteligente, mas burro pra caramba. Eu nunca vi um cara burro, um inteligente burro. É o Moseley. O Moseley, ele, na verdade, o que ele é? Ele é cientista. Na Segunda Guerra Mundial, eu gosto de falar um pouco da história para vocês entenderem a situação. Na Segunda Guerra Mundial, os cientistas, eles não eram chamados para a guerra. Tá? Eles não eram chamados para a guerra. Se eles tinham a idade, mas eles eram cientistas, estavam em estudos, eles não eram chamados para a guerra. Quem era esse cara? O Moseley. O Moseley era um cara que tinha a idade para ir para a guerra, mas era um cientista. Aí ele fala assim, não, Moseley, você está liberado para continuar seus estudos. Sabe o que ele fala? Sou patriota, eu vou para a guerra com apenas 26 anos. O cara já era formado em química, 26 anos. Aí, o que acontece? Ele vai para a guerra. A primeira bala que vem de lá para cá pega na cabeça dele e mata. Ele morreu, então, ó, muito novo. Então, ele morre em 1941, 42, por aí. Mas só que o trabalho dele é confirmado, a ideia dele é confirmada em 1950. Ele já estava para lá de morto. Então, essa estrutura da tabela periódica você tem aí devido ao Moseley, tá? Beleza. Então, legal. E aí, professor? Vamos chegar no ano de 2020. Antes de chegar no ano de 2020, o Moseley também dá a ideia daquela antiga tabela periódica ser dividida em família A e família B. Lembra que era família 1A, 2A? Por exemplo, o hidrogênio, o berílio, eles eram família 1A e família 2A. Certo? O vanádio, 23 aí, ele era família B. Então, ele dividiu a família A e família B. É ele que dá essa ideia maluca. Que depois tiraram, né? Chegou em 2008, eles atualizaram a tabela periódica ser igual a que nós usamos hoje, tá? Demorou muito tempo, né? Então, aí você tem a tabela periódica bonitinha, organizada, família A e família B.
Com o passar do tempo, era dividido assim, metal, semimetal e metal, semimetal, ametais e gases nobres. Quando chega em 2008, gente, começa então uma nova reformulação da tabela periódica. Eles querem organizar a tabela periódica, mas facilitar, porque a tabela periódica era um inferno na vida do aluno, né? O aluno não chamava de tabela periódica. Ele já falava, nossa, hoje a aula é tabela diabólica, porque o negócio era sinistro. E achava que tinha que decorar a tabela periódica. A tabela periódica não precisa decorar. A tabela periódica você precisa compreender. Eu sei todos os elementos químicos da tabela periódica. Mas há quantos anos eu dou aula de química? 18 anos de aula, de sala de aula. Fora o que eu estudei na faculdade, o que eu estudei no ensino médio. Sempre gostei de química, sempre fui monitor de laboratório, quando eu era da época do IFES, né? Na minha época não era IFES, era escola técnica. E sempre gostei de química. Então é lógico que eu vou guardar todos os números, inclusive os novatos aí, já gravei também, tá? Mas você não é obrigado a gravar. Você é obrigado a compreender, certo? Você sabe o logaritmo de todos os números lá, do log? Eu estou fazendo uma questão de log agora. Não, você não sabe. Tem uma tabelinha. Alguém já calculou para você e colocou lá. Certo? Então, você vai utilizar aqueles dados. É o que acontece com a tabela periódica. Nós vamos dar os dados para vocês. Bem, vamos lá. A tabela periódica hoje ela tem 118 elementos químicos. E no ano de 2008, ela atualizou a sua família. Não temos mais a família A, a família B, mas temos direto uma família que vai de 1 até 18. A família periódica também, ela tem os seus períodos, que são 7. Vamos lembrar de onde vem esse 7? Vamos lá. 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. 7 níveis na distribuição eletrônica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos. Legal? Então. Professor, Oi. pode repetir essa parte, por favor? Sim. Então, a tabela periódica, hoje, ela é a família dela é numerada de 1 a 18, direto. Olha lá, família, você tá com a telinha, lógico, aí tem a tabela periódica. Então, na parte de cima, né, você tem uns números aí em cima. Não, tem menino também. Minha sobrinha está perguntando se só tem menina. Não, tem menino também. Ó, de 1 a 18, então você tem 18 famílias que são na verticais. E nas horizontais são os períodos, que são 7, tá? Esses 7 períodos respeitam as 7 camadas lá, K, L, M, N, O, P e Q. Esses 7 períodos também respeitam os níveis. Lembra do nível de energia? Né, da distribuição de Pauli? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Tá vendo esse número que eu tô falando? 5, esses são os níveis. Vocês tiveram aula? Então, olha que interessante. Então, a tabela periódica ela é dividida desse jeito. Família na vertical. Na horizontal, nós temos os períodos. E aí você vai ter essa tabela periódica composta por 118 elementos químicos. Beleza. Professor, Oi. desculpa atrapalhar na aula, você pode repetir para mim o nome do cientista que deixou a tabela do jeito que ela é hoje em dia? Que você falou que Moseley. É só para vocês. Aqui, tá? Ficou fechadinho. Moseley. É só um fato curioso, tá? É porque eu gosto de contar a tabela periódica do que ficar falando direto sobre a tabela, e é muito complicado você ficar falando direto da tabela periódica sem um histórico. Daqui a pouco você não vai entender de onde vem as coisas. Então, olha só que legal. Então, beleza. Olha só. Nós temos, então, características dos elementos químicos. Eles são metais e existem os ametais e os gases nobres. Vamos lá. O metal
Os metais são todos aqueles elementos químicos que doam o seu elétron durante uma ligação química. Por exemplo, se eu fizer a ligação do sódio com cloro, o sódio vai doar o elétron para o cloro. Então, o metal gosta de perder elétron. Tá? Os ametais são elementos químicos que gostam de receber esse elétron. E temos os gases nobres, aqueles elementos químicos que não interagem com ninguém, eles não gostam de interagir. Né? Então, para quem está aí, você vai ver que o gás nobre é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio e o organessônio. Tá, professor, mas tinha o semimetal. Sim, tinha o semimetal. Concordo com vocês, os semimetais. Na nossa tabelinha ele é identificado. Olha que bonitinho. Tem um verde bem claro aí, tem um verdezinho meio cinza. Aí vem assim, ó, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Tá vendo que esses caras estão com um verdezinho diferente? Eles eram os semimetais. Deixa eu contar a historinha dos semimetais para vocês. Semimetal é aquele camarada que tem característica de metal, mas também tem uma característica muito próxima de um ametal. Ué, professor, mas como assim? Como assim? Seguinte, vamos lá. Eu vou pegar o antimônio. O antimônio vocês conhecem, né? Depois, não vou falar do polônio, que o polônio é radioativo. Então, antimônio a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, é muito comum você chegar, comprar uma porta, uma fechadura. Em vez de você comprar aquela fechadura de bolinha, você compra aquela que é uma hastezinha assim, ó. Aquela que você faz assim, ó, para abrir. E, com o passar do tempo, você já reparou que essa fechadura ela quebra? Então, ela quebra. E por que ela quebra com o passar do tempo? Mas aquilo ali é um metal. Então, o antimônio, ele, na verdade, ele é hoje é considerado um metal, mas ele tem características de ametais. Um metal, para começar, um metal, ele tem que ter resistência. O antimônio não tem. Para ser metal, precisa ter brilho. O antimônio tem. Lembra de maçaneta de porta? Maçaneta de porta é antimônio, tá? Ah, ele brilha como os metais, mas não tem a resistência do metal? É isso mesmo. Então, para você entender o que é uma resistência legal, quanto mais próximo, ó, quanto mais, é como vocês estão de frente, igual eu estou aqui, ó. Então, quanto mais para a direita, mais próximo dos gases nobres, mais próximo dos ametais, a resistência tem a tendência de ir diminuindo. Ah, você está de sacanagem, professor. Tô não. Quer ver uma coisa interessante? Vamos no alumínio. Olha onde está o alumínio, 13, e o ferro, 26. Se você quiser colocar o dedinho na tela aí, ou então só apontar assim. Repara que o ferro está aqui, ó. E o alumínio está aqui em cima. O alumínio está mais próximo dos ametais. O alumínio é massa muito fácil. Pega a panela, bate na cabeça de alguém. Né? Machuca, não é, cara? Machuca e aí amassa também. Pode ver que algumas panelas da sua casa já estão amassadas, porque já caíram, alguma coisa desse tipo. Você pega, né, um garfo de alumínio e você dobra assim, ó. Legal? O que não acontece, por exemplo, com o ferro. O ferro é muito resistente. Não é? Então tem coisa, a estrutura da casa, por exemplo, as colunas da casa tem que ser de ferro bruto. Você vai fazer de alumínio para aguentar peso? Vai envergar tudo. Tá vendo como é que as coisas são importantes? Olha só que legal, hein? Outra coisa que você vai analisar comigo. Agora você vai no ouro, o AU,
né? Você já conhece o ouro. Para quem não conhece o ouro... Não, professor, eu conheço o ouro, tem a aliança de ouro. Tá, beleza. Mas o ouro, por exemplo, ele, 24 quilates, que não é esse aqui, ó, esse aqui é a minha aliança, ela é 18. O ouro é molegão. Só um minutinho, rapidinho, pessoal. Carolzinha, faz um favor pro titio. Pega uma aguinha lá. Obrigado. Minha assistente de palco, minha sobrinha. Então, olha só. O que acontece, então, é que o ouro, agora você está com o dedo no ouro, 79, você vai para o 82, que é o chumbo. O chumbo é muito... Nesse copo, não. Eu quero me dar água no copo do Vasco. Vai tomar um chutinho. Minha esposa é vascaína. Eu sou flamenguista, lógico. Olha aqui, ó. Então, coloca o dedo aí no ouro e no chumbo. Já reparou que o chumbo é bem mais mole? Bem molinho. Se você apertar assim, ó, você amassa na mão, no dedo. Opa, temos aqui algum chat? No chat que nós estamos com duas perguntas no chat. Vamos lá ver qual é. KKK, muito bom. O que? Ouro? Ouro é muito bom. Não, professor, você não querendo beber no copo do Vasco. Ah, tá. Esther, você não está entendendo, Esther? Não vou beber de jeito nenhum. Ah, quem é fofa ela, minha sobrinha? É, muito fofa. Aqui. Esther, o que você não está entendendo? Vamos lá? Aê, agora sim, uma água decente. Esther, fica à vontade para perguntar, tá? Flamenguista é um bicho besta, né? Melhor time do Brasil. E aí, Esther, qualquer coisa, estou à sua disposição para tirar dúvidas também no WhatsApp, caso você não queira tirar aqui. Porque pode ter timidez. Oi. É a Esther falando? Não, né? Não. Ah. Deixa eu só tirar uma dúvida. Pois É não. a Kailane. Você vai explicar a diferença entre os lantanídeos e os actinídeos? Tudo. Beleza, então. Vocês vão sair craque em tabela periódica. Olha só. Então, o ouro e o chumbo é muito, muito molinho. Né? Muito molinho, porque ele está mais próximo dos ametais. Está adquirindo características ametálicas. O ouro não, o chumbo, né? O ouro já está mais afastado, então ele tem uma certa resistência. Pula um só, gente. Do 79 vai para o 78. Aí chega o cara, ó. Ei, meu Deus do céu. Forró. Olha que massa. E nem parece que estamos na época de pandemia. E aqui, ó. Platina, gente. A platina é muito resistente. Você não tem noção que essa platina é resistente. Sobe o dedinho aí, galerinha. E vai no 28. Você tem noção do que é níquel? Só vou te dar uma ideia. É assim mesmo que a gente estuda a tabela periódica, tá? Depois eu falo todas as características, mas é legal você conhecer e usar no seu dia a dia. O níquel, gente, para quem não sabe, o níquel é a pratinha, a moedinha. Não tem essa moeda que nós compramos? Tenta amassar isso no dedo. Você tem lá a moedinha 50 centavos, Carolzinha, no seu cofre? Cheio do dinheiro, hein? Aí, olha aqui. Você pega a moeda, você aperta a moeda não amassa, gente. Ela é de níquel, ela não é de ferro. Níquel. Ela é de níquel. Antigamente, anos atrás, o que é, Petinha? Anos atrás, elas eram feitas de prata. Daí o nome pratinha. Ah, você tem uma pratinha aí? A pratinha porque ela era feita de prata, só que a prata é muito caro. Então eles fizeram agora, eles fazem em todos os lugares, até o dólar, o centavo de dólar, ele é feito com níquel. Resistente pra caramba. Alguém já amassou uma moeda na mão? Se você já amassou, filho, isso é forte, hein? Quer ver uma coisa interessante? Do níquel vai pro 22.
o titânio. O titânio. O que acontece com o titânio? O titânio, gente, ele é muito resistente. Ele é tão resistente, que não deixa o som vibrá-lo. Como assim, o som? Por que você está falando de som? Alto-falante. Você viu o demente passou aqui com som alto? Então, o que vibra é a placa do carro. O titânio, as ondas, por mais forte que seja o som, o alto-falante fica parado, assim, ó. Todo alto-falante é de titânio. Tá? Então, Professor, uma dúvida. Você falou que o chumbo, ele é molinho, né? É. Mas e aquelas caixas de chumbo? É de chumbo, né? De negociar radiação? Isso, garotinha. Quem tá falando? Daniele. Quem? Daniele. Daniele. Minha esposa eu já falei, né? Daniela. Já. Dani, olha só. Presta atenção numa coisa. Legal. Que pergunta massa. A resistência à radiação não é... A radiação vem, ela bate e volta, mas ela não força. Entendeu? A radiação não vai pegar o chumbo, eu vou torcer você todinho. Não. Porque a radiação é uma energia espontânea. Ah, entendi. Aí Ele não faz isola a força. energia. Ele não tem impacto, não tem força. Entendi. Legal? Legal. Vamos falar bastante do chumbo em relação à radiação, que você já conhece a radioatividade. Tudo bem? Então, por isso que as placas de clínicas radiológicas, as paredes são de chumbo. É chumbo, aí passa concreto em cima, assim, ó. A porta é dessa largura, gente. Já trabalhei no hospital, né? Dessa largura, assim, ó. E é caro montar uma sala de radiologia, tá? Muito caro. Em dentista também? Também. Aqueles que tiram raio-x, sim. Ah, entendi. Porque nem todos tiram, né? Nem todos tiram raio-x. Tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa história da tabela periódica? Então, beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos determinar quem são os metais, quem são os ametais, os gases nobres. Gente, o semimetal acabou isso, tá? Então, o semimetal, como ele tinha característica de um e característica de outro, eles dividiram, vamos dividir bonitinho para não ter problema. Então, o que eles fizeram? Ó, o boro é ametal. Aí você vai descer igual a escadinha. O silício, hoje, ele é ametal. Tá? O germânio é metal. O arsênio virou ametal. O antimônio é metal, que é a maçaneta de porta que eu falei com vocês. E o telúrio é ametal. É uma escadinha, tá vendo? Eu correndo a escadinha, depois vocês vão fazer essa escadinha, tá? O telúrio é ametal. O polônio é um metal radioativo. Então, ele foi jogado, né? O polônio é um metal, certo? E os demais continuam da mesma forma, até porque agora vai vir o livermório, na época não existia. O livermório então tem pouco tempo na tabela periódica. Acho que entrou em 2016. Tá bom? Tudo bem? Então, professor, eu quero desenhar aqui na minha tabela periódica a escadinha que você falou. Você vai dar um traço embaixo do boro e vai descer entre o alumínio e o silício. Ó, não tem um cursor aí? Vocês estão vendo o cursor andando? Ou não? Sim. Tá dando para ver, professor. Então, ó, onde vai o cursor, ó. Aí ele vai descer aqui. Então, ó, passa entre agora o silício e o germânio. O boro e o silício são ametais, ok? Vou descer aqui agora, ó, no meio. O germânio é metal e o arsênio é ametal. Beleza. Vou passar embaixo do arsênio agora e vou definir que o antimônio é metal e o telúrio é ametal. Passo entre o telúrio e o polônio é Professor, metal. não tô entendendo, não. Você não está entendendo? Você podia fazer de novo, por favor? Vamos fazer quantas vezes você
quiser. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Libere, deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu tenho um negócio de desenhar. Oh, meu Deus. Vamos lá, ó. É aqui, ó. Vou ver se eu consigo desenhar. Silício. Olha que legal. Só tá grosso. Ok? Vou descer agora, ó. O boro, né? Boro. Aumenta a Silício. tabela, professor. Ai, meu Deus, você tá pedindo demais, gente. Como é que eu vou aumentar? Eu vou fazer o desenho aqui e vou Não tem conseguir. como aumentar, não? Eu não sei aumentar. Opa. Ah, então tá bom. É só dar zoom na tela, gente. Então dá um zoom na tela aí, gente, porque eu tô no meu notebook, eu não tô no celular. Olha aqui, ó. Ó. Opa. Olha lá, ó. Vou fazer direto aqui, vocês vão entender agora. Prontinho. Tcharam! Ficou bonitinho. Ô, pretinha. Minha cadelinha aqui atrás. Ficou bonitinho. Não ficou? Ficou, professor? Então, da escadinha. Então, ó, você tá de frente para sua tabela. Da escadinha para o sentido dos gases nobres, nós vamos chamar de ametais. Da escadinha para a esquerda, vamos chamar de metais. Legal? Tudo bem? E o que é interessante também, gente, olha, a tabela periódica, vamos colocar aqui que 80% da tabela periódica são metais, tá? Olha a quantidade de metal que esse cara tem. Inclusive, as duas barras aí embaixo, elas são metais. Ô, professor, Oi. qual a diferença de metais de transição para os metais ali cinza? Metal de transição é quem está na zona do rebaixamento. Já que você perguntou, eu vou te ensinar o metal de transição. Gente, existem os metais, né? A parte, como a antiga família A, que é a parte de cima, que são esses caras aqui, ó. A família do lítio, hidrogênio não é metal não, hein? Lítio, berílio. Aqui, ó, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Tá vendo? Esses caras são antiga série A. O hidrogênio vai entrar na série de toda a família, né? Série A. E os elementos de transição, é só lembrar do Vasco aqui, ó, série B. Esses caras que estão aqui embaixo. Então, eles são chamados de elementos de transição. Eles vão do escândio ao zinco. É essa galerinha que está embaixo aí, ó. Então, ele vai da família 20, da família do escândio, né? Até a família do zinco. Essas duas barras aqui embaixo são elementos de transição interna. Eles estão aqui dentro, ó. Estão aqui dentro. Senão a tabela periódica ia perder a proporção. Ela ia passar assim, ó. Ia ficar toda torta. Então, eles colocaram aí dentro. Tá? E o que é uma família A, família B, ou que nós chamamos agora, chamávamos antigamente de elementos de transição à família B. Gente, ó, a família do hidrogênio, do berílio, do boro, do carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. E os gases nobres. Oxigênio e flúor, chamado de calcogênio e halogênio. Depois eu falo o nome de cada um deles, ficam tranquilos. Eu estou mostrando só as características da tabela periódica hoje. Esses camaradinhas que eu falei aqui, ó, que estão na parte de cima, eles apresentam o número de elétrons definidos. Como assim? Na última camada. E tem o lítio tem um elétron na última camada. O berílio tem 2. Certo? Então, o número de elétrons, e tem número de elétrons definidos. Né? Professor, eu tô meio perdida. De onde quem tá perdido? Kailane, de onde você tá falando? Família 1. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, Tá. berílio. Aí você vai dar um pulo do berílio lá pro boro, onde eu comecei a fazer a linha. Na família, ó. Esses caras Me localizei já. Já? Então, legal. Sim, obrigada. Então, essa família que está por cima, a gente chama de família A. Antiga família A.
E é interessante você guardar que eles apresentam um número de elétrons fixos. Como assim, professor? Vamos supor, o boro, ele, na hora de fazer a ligação dele, ele vai fazer a ligação com 3 elétrons. O carbono faz ligação com seus 4 elétrons. O nitrogênio compartilha 3, que diz respeito à regrinha do octeto, para chegar a 8 e tal, né? O boro, por exemplo, ele gosta de fazer o sexteto. Ah, tá. E o ferro? Vai lá, coloca o dedo no ferro. Melhor no ferro do que no cobre, né? Piada idiota. Olha aqui. Então, você vai lá com o dedinho no ferro, depois você vai colocar o dedinho no cobre. Quando você coloca o dedo no ferro, o ferro e o cobre são elementos químicos que vão determinar o número de elétrons que eles vão doar. Tá, como assim? O ferro, por exemplo, quando ele faz a ligação com o oxigênio, ele vai formar vários compostos, mas os 2 mais famosos são o óxido de ferro 2, ou o óxido ferroso, e o óxido de ferro 3, ou óxido férrico. É porque esses caras aqui, ó, Fe2, FeO, desculpa, Fe2O3. Então, o ferro é um camarada que ele pode, em determinados momentos, doar 2 elétrons, ou ele pode doar 3. Depende de quem ele está se ligando. Então, ele não tem um número de elétrons definidos. Então, nós chamamos de transição. Tá? Elemento de transição. Porque eles não definem. Por exemplo, vai lá no 29. O 29 é o cobre. Então, você vai botar o dedo no cobre. No cobre, por exemplo, você vai ver que ele vai doar, ele pode doar 2 ou doar 1. Depende de quem está se ligando. Vocês vão aprender isso na ligação química. Você entendeu agora, Samuel? Né? Ah, bota o dedo no cobre. Isso. No cuprum. Beleza? Vamos ver quem está perguntando a mais aqui. Eu ainda não entendi. Juliana, você não entendeu a piada ou você não entendeu a matéria? Professor, não entendi muito bem, não. Você não entendeu? Aqui, ó. Se eu falar assim, ó, magnésio. Ó, deixa eu apagar um pouquinho aqui. Vamos lá. Jô, agora você vai entender legal. O magnésio. Vamos supor que você vai trabalhar com magnésio, tá? Então, você vai pegar aqui o magnésio, ó. Mg, magnésio. O magnésio, ele tem a carga elétrica dele 2 elétrons. Ele doa 2 elétrons o tempo todo. Em qualquer ligação que ocorrer entre o magnésio e qualquer outro elemento químico da tabela periódica, no caso dos ametais, ele vai doar 2 elétrons. O ferro, ele não é igual ao magnésio, apesar de ser metal. Ele pode, em certas horas, doar 2 elétrons ou ele pode doar 3, depende de quem ele está se ligando. Vocês vão ver as ligações iônicas. Professor, Oi? dos metais, só ele que faz isso? Só é quem está aí em rosinha, aí embaixo, aí, ó, na série B, do 21 ao 30, essa galera toda aí, ó, essa família toda, essas famílias todas aí, os rebaixados. Do 21 ao 30? É. Se você for por família, da família 3 à família 12, todo mundo que está nessa família aí, esse meio todo aqui, ó, esse meiozinho, tá vendo aí onde eu estou marcando aqui, ó, esses caras todos alteram, inclusive o ouro também altera, tem hora que ele é mais 1, tem hora que ele é mais 3. Alguns têm definidos, que é a prata, por exemplo. A prata é mais 1. Mas a maioria deles
trabalham com 2 ou 3 elétrons, doando um elétron, 2, eles alternam. Daí o nome transição, ó, trânsito, transição. Agora o alumínio é fixo. O alumínio, ele não é dessa família, então ele é 3+. Se você pegar o fósforo, vou pegar aqui o oxigênio. O oxigênio é 2-, o tempo todo. Tem hora que varia o NOx dele, né? NOx é uma coisa que vai variar, NOx, tá? Mas a maioria das vezes o oxigênio é -2. Ué, o que aconteceu? Acabou minha hora? Não. Ué, gente... É até 7h30, Acabou, professor. professor. Acaba às 7h30, professor. Quase acabando. Tá quase acabando? É meio 7h30. Então, por isso que ele bateu aqui. Eu volto, então, na próxima aula e faço a aula da tabela geral, bonitinha, para vocês adquirirem já o conhecimento químico e levar para o nosso dia a dia. Tá bom? Tá bom, professor. Tá bom, professor. Valeu. bom, Dá uma estudada, professor, dá uma lida na tabela obrigada. periódica. Só um minutinho. Dá Boa uma lida na noite. tabela periódica e depois vocês voltam. Na próxima aula a gente discute mais. Tá Valeu. bom. Tchau, Tchau, tchau. Tá bom.